E aí pessoal, tudo bom com vocês? Estamos aqui para a continuação dos nossos tutoriais, né, realistas. Infelizmente eu tive que demorar um pouquinho aí para postar esse tutorial aqui, porque eu fiquei doente, né, e eu não sei se vocês conseguem perceber, mas minha voz ainda tá um pouquinho ruim. Só que somente agora eu melhorei e eu pude vir aqui para gravar esse tutorial, poder narrar ele. Bom, já adentrando aqui ao nosso desenho, que eu já comecei desde o início do vídeo a colorir, eu estou utilizando o lápis marrom para fazer a primeira camada da sombra da Mulher Maravilha. E aqui eu estou fazendo, né, de forma bem leve essa primeira passagem com movimentos circulares. Eu vou sombrear aqui essa região abaixo do olho dela, né? Meio que quase uma reta até encontrar o nariz, e vou sombrear o outro lado da bochecha de forma que vai ficar um centro de luz aqui, no próximo desse cantinho do olho dela, um pouco mais abaixo, vai ficar o centro de luz e isso vai formar, né, a profundidade do nosso desenho, essas sombras em locais meio que aleatórios, porque em realismo é um pouquinho complicado tu saber sombra. Tu depende da imagem de referência que tu tá utilizando para tu saber o certo, porque dependendo das ondulações do rosto da pessoa ou da imagem que tu queira fazer como um todo, as sombras vão se dar de forma diferente. E então aqui nas sombras da Mulher Maravilha, nós vamos seguir as ondulações do rosto dela. Nesta parte próxima ao cabelo dela, a gente vai sombrear bem, porque aqui, como é um local que o cabelo se sobrepõe um pouco à pele, vai estar a sombra bem mais forte. Só que como eu estou mostrando para vocês, assim como o resto do desenho, a gente vai fazer essa primeira camada com o marrom de forma bem leve. Não se preocupem se está leve demais, a gente vai acrescentando as cores aos poucos, tá? Assim a gente vai ter melhor noção dos tons que a gente quer alcançar e a gente tem mais controle sobre isso, do que a gente já chegar e adicionar uma cor um pouco mais carregada. Percebam que sempre que eu vou colorir certa parte, eu dou uma apagadinha na marca do lápis, exatamente porque a gente não quer que o lápis apareça. As sombras e as luzes no desenho realista são o principal, né? São o que merecem destaque. E é elas que vão fazer que você consiga diferenciar o seu desenho. Porque isso é a diferença de um desenho realista. Então nós vamos tirar todas essas marquinhas do lápis aqui. Eu disse que eu queria deixar aqui esse vídeo em tempo real, mas eu vou dar uma pequena aceleradazinha para a gente não ficar muito tempo só numa parte, tá? Eu acho que já deu de vocês perceberem aí como é que eu faço em tempo real. Como eu falei para vocês, aqui a gente tá meio que fazendo a bochecha dela, dando meio que um efeito circular. Percebam que nessa região que eu estou deixando branca por enquanto, é a parte que vai incidir mais luz posteriormente no nosso desenho. Então aqui o marrom ele está servindo, né, servindo de base para que eu possa saber como sombrear. Percebam também que nessa parte aqui meio que já abaixo, né, desse elevado, né, onde geralmente são a bochecha, onde fica a nossa bochecha, eu dei uma profundidade um pouco maior, tá? Eu dei até um pouquinho mais de escurecida com o marrom, exatamente porque o rosto da Gal ele é um pouco mais fino. Então, essas sombras, né, esse tipo de sombreado é que vai dar esse efeito para o nosso desenho. Como vocês podem ver, eu já estou aqui sombreando com o lápis sépia, tá? E eu tô delimitando aquela parte próxima ao cabelo dela, que eu disse para vocês que vai ficar um tom um pouco mais escuro. Então a gente vai utilizar o sépia. Percebam que além de sombrear essa região próxima ao cabelo, eu também desci um pouco e sombreei aqui essa parte da bochecha. Que era o que eu estava tentando explicar para vocês anteriormente, que o rosto da Gal, né, ele tem essas duas elevações e um pouquinho aqui abaixo dos olhos, e ele meio que afina, sabe?
A maioria das pessoas tem uma bochechazinha, né? O rosto é mais circular. O da Gal, ele é um rosto mais fino. E acaba que nos dois lados do rosto dela, em que provavelmente seria uma bochecha, incide um pouquinho a sombra, porque o rosto ele é um pouco mais fino. E aqui com o sépia, eu tô realmente dando essa escurecida, né, nas sombras, a gente já tá trabalhando um pouquinho mais isso, tanto que eu já dei uma escurecidazinha aqui também, próxima do nariz dela, tá? Posteriormente ao sépia, eu já estou vindo aqui com o lápis canela. E com o canela, a gente não vai fazer diferente do que a gente veio traçando até aqui. Eu vou utilizar o canela por cima dessas partes que nós já utilizamos os outros lápis, fazendo, né, me saindo um pouquinho de até onde eu tinha colorido, para que fique um degradê melhor, tá? O canela, como ele é mais claro, ele vai fazendo meio que essa passagem, tá? Por isso que eu me ensaio com um pouquinho com canela, geralmente as cores mais claras que a gente vai aplicando para fazer o degradê, a gente sempre leva ela um pouquinho mais além, tá? Então aqui com o canela a gente vem sombreando da mesma forma que nós sombreamos anteriormente, de forma bem leve. Percebam que eu faço movimentos circulares, mas às vezes eu também utilizo aquela coloração retilínea, tá? Que o povo diz que é a coloração traçada. Então eu vou meio que variando no desenho realista, às vezes eu não me prendo. Dependendo do local onde eu estou fazendo, de onde eu estou colorindo, é que eu vou variando. Por isso que vocês estão vendo aí em algumas partes eu estou utilizando esse outro tipo de coloração. Outrora eu já estou fazendo movimentos circulares e por aí vai. Mas depende aí de preferências de vocês, tá? Como eu vario muito, às vezes eu nem percebo que eu tô variando o tipo de coloração. Mas colorindo, né, de forma bem leve, vocês não vão ver a diferença, não tem diferença do tipo de coloração, é mesmo questão mais de preferência, tá? Como eu demonstrei no vídeo para vocês falando sobre como colorir, porque se você fizer bem das duas formas, o resultado fica o mesmo. Bom, para nós ganharmos um pouquinho de tempo, eu vou dar uma pequena acelerada aqui nessa parte com o canela. Nós estamos fazendo o mesmo processo, tá? Nós vamos sombreando de forma leve ao redor, dando esse movimento circular à bochecha dela, moldando o rosto dela, né, digamos assim. E posteriormente a gente vai vir com as outras cores. Né? Nessa parte aqui meio que das olheiras, né, próximo aos olhos dela, eu também dei uma pequena sombreada, né, para deixar um pouquinho mais escuro. Aqui nós já vemos com o lápis Bordeaux, e com o lápis Bordeaux a gente vai tirar um pouco mais esse tom que o canela deixa, tá? Que ele deixa um tom meio marrom amarelado, né? Então a gente vai tirar um pouquinho disso da pele dela e a gente vai dar essa camada com o Bordeaux. Muitas pessoas me perguntam, tipo, qual lápis poderia substituir o Bordeaux. É um pouquinho complicado falar, mas antes de ter o Bordeaux, eu utilizava só o canela, tá? Eu utilizava o canela e misturava ele com o rosa. Só que, mesmo misturando, não dá a mesma mescla do Bordeaux, mas dá um resultado meio que parecido. Porque o Bordeaux, ele descende da linha dos marrons, só que ele tem um tom um pouco mais avermelhado, ele puxa um pouquinho pro tom mais bronzeado. Então ele é um lápis bem interessante de se ter. Inclusive é um lápis que já está vindo nas caixas de 24 cores. Isso é muito bom, porque realmente eu gosto bastante do Bordeaux. Esse meu, ele veio na de 48 cores e foi o meu primeiro contato com esse lápis. E eu particularmente gostei muito de utilizar ele em peles. Bom, como vocês estão percebendo aí, o nosso rosto já está ficando bem sombreado, está ficando com umas sombras bem definidas e bem escuras. Como eu falei, nesta parte aqui do rosto dela, nós vamos tentar mesmo aprofundar um pouquinho mais, porque isso é que dá a característica um pouquinho mais magra para o rosto da Gal. Nós estamos quase finalizando aqui essa parte, mas eu sempre venho retocando quando é necessário.
Aqui com o lápis preto, eu vou dar mais profundidade a essa parte do cabelo. Como eu falei para vocês, ela é bem escura. Então, como eu não estava satisfeita ainda com o resultado que nós tínhamos obtido com o sépia, eu vou utilizar o preto. Mas nem sempre é necessário utilizar o preto, tá? Depende muito da sombra da pele, né? Da profundidade que aquela região vai ter, da incidência de luz sobre todo o desenho, né? Esse desenho da Gal, ele é um desenho bem sombreado. Eu escolhi ele por isso, apesar de já ter pensado em me arrepender em alguns pontos. Ele vai ser um desenho bem trabalhado nesse quesito, porque a imagem é bem trabalhada nesse quesito. Então, é algo bem interessante para que nós possamos fazer. Durante essa minha fala sobre sombras, eu estava utilizando aí o lápis salmão, tá? E eu estava terminando de finalizar a parte da pele da Gal. E agora eu já estou vindo aqui com o lápis rosa claro, que é o lápis base para nossa pele. Perceba que eu dei uma apagadinha ali para diminuir um pouquinho mais a sombra e deixar um pouquinho mais de luz. E isso é totalmente normal. Conforme vocês vão fazendo o desenho, vocês vão achar necessidade de fazer isso ou não. Aqui com o lápis rosa claro, eu venho colorindo aquela região que até então estava branca, né? Dando a coloração da pele base da Gal que a gente quer dar ao desenho. E percebo que eu estou colorindo de forma bem leve e tentando fazer aí de forma sutil a passagem com as nossas sombras anteriores para o nosso lápis. O lápis rosa claro, por ser um pouquinho mais claro também, ele vem ajudando a mesclar todas as cores que nós utilizamos antes. Aí eles vão mesclando de uma forma bem homogênea, se misturando também com o rosa, e isso é muito interessante. Então, sempre que vocês forem fazer uma sombra, né, que vocês sombrearem certa região, se vocês já tiverem feito uma base, tá, de alguma cor, não importa se você fez ou não, mas utilize aquela cor que você imagina ser a cor base para passar por cima das sombras novamente, ou passar pela primeira vez, como é o caso que eu estou fazendo aqui, porque esta cor ela vai misturar as outras cores, e ela se mistura com elas e faz com que isso seja homogêneo, faz com que o degradê não fique assim de uma forma meio que separada do desenho, tá? O degradê ele vai ficar harmônico com o resto do desenho, tá? Vai fazer parte, ser algo meio que linear, uma passagem como a gente quer fazer. Então sempre lembrem de utilizar a cor base por cima do desenho, por cima das sombras que vocês fizeram anteriormente. Aqui eu venho rapidamente com o lápis marrom escuro, eu venho escurecendo um pouquinho mais essa região do início do olho dela e um pouquinho abaixo, tá? Para dar um pouquinho mais de profundidade a essa parte da olheira, né? E logo em seguida eu vou dar uma sombreada também nesta parte aqui em cima dos olhos, né? Próximo das sobrancelhas, já para a gente continuar utilizando o rosa claro nessa região, para nós podermos já passar para as sobrancelhas da personagem. Dando continuidade aqui, eu vou dar essa colorida, né, com o rosa claro próximo da sobrancelha, mas deixando bem clarinho mesmo, porque aqui é um ponto de incidência de luz. Perceba aí que eu dei uma leve apagada nos traços do lápis, exatamente porque a gente não quer que ele apareça, é o mesmo ciclo que a gente fez anteriormente. Eu vou colorir logo então esta parte da testa dela, e para isso a gente precisa demarcar a sombra logo abaixo da tiara, né? Então por isso eu vim aqui com o lápis sépia e eu fiz meio que um traço, né, uma linha arte nesta parte da tiara, porque aí vai incidir bastante sombra, e eu já venho aqui dando uma escurecidazinha nessa meio que ruguinha, né, nessa frição que a Diana faz entre os olhos, né, para dar uma característica mais séria à personagem. Eu utilizei o sépia para fazer isso, já que eu queria dar um efeito um pouquinho mais escuro, dar uma sombra um pouquinho mais forte. Bom, aqui a gente vai seguindo mais ou menos a mesma sequência de cores que nós utilizamos anteriormente.
Já que eu já utilizei o sépia, agora eu venho com o marrom e eu vou dando, como nós fizemos na parte da bochecha, a primeira definição de sombra que a gente vai fazer no desenho. Logo em seguida eu vim aqui com o lápis canela e com o canela, né, eu já vim transcendendo um pouco mais essa parte das sombras e dando um pouco mais de suavidade a elas, sombreando um pouco aqui essa região próxima às sobrancelhas. E agora, finalmente, nós vamos começar a fazer os fios da sobrancelha. E para fazer isto, eu estou utilizando o lápis sépia muito bem apontado. Gente, é muito necessário que vocês utilizem os lápis bem apontados neste momento. Por mais que seja um pouquinho doloroso ter que apontar o lápis, deixar bem fininha, sendo que ele já estava mais ou menos apontado, mas a gente tem que fazer isso para conseguir dar um efeito de fios mais bonito para o nosso desenho. Antes, né, eu acabava cometendo um erro nesta parte das sobrancelhas, porque eu já iniciava de pronto com o lápis preto e ficava meio que um choque, né? A sobrancelha ficava bem escura, apesar de que a maioria das pessoas que tem cabelo castanho possui sobrancelhas pretas, né? Mas por mais que seja preta, dependendo da incidência de luz, não vão ficar todos os fios pretos. Então eu acabei aprendendo isso, errando bastante, mas agora, geralmente, quando eu vou começar a fazer as sobrancelhas, eu começo com lápis sépia ou com algum tom de marrom, dependendo aí do desenho também, para começar a delimitar. Então eu venho aqui fazendo fio por fio, tá? E tenha muito cuidado nessa parte, porque aqui a sobrancelha ela muda a expressão do personagem totalmente. Eu já estou com um lápis preto, mas percebo que eu estou utilizando ele de forma bem leve, tá? Fazendo alguns fiozinhos, principalmente aqueles fiozinhos que ficam meio solto também no início da nossa sobrancelha, porque isso também é uma característica que diferencia bastante. Aqui eu estou variando entre o preto e o sépia, conforme eu acho necessário, e eu vou, né, dando forma à sobrancelha da personagem aos poucos. Percebam que eu vou fazendo um pouquinho, vou parando, porque eu fico analisando a imagem, tá, e vendo onde é que eu tenho que escurecer um pouquinho mais, onde eu tenho que deixar a sobrancelha um pouco mais grossa, um pouco mais fina, qual a direção dos pelos, etc. Hoje em dia é até um pouquinho mais fácil fazer sobrancelhas, porque principalmente de mulheres, homens também já facilitou um pouquinho, porque como tá meio que na moda, né, assim, esse modelo de sobrancelha, fica uma sobrancelha meio que penteada, fica até fácil para desenhar, né, facilitou um pouquinho o nosso trabalho nesse quesito. Aí a gente tem que dar meio que uma de design de sobrancelha aqui e tem que fazer como o pessoal faz em salão, mas é assim mesmo. Desenhista aprende a fazer muitas coisas desenhando. E aqui eu já estou dando mais uma escurecidazinha em algumas regiões, principalmente essas regiões onde os pelos se colidem, aí fica um pouquinho mais escuro. Aí eu com o lápis preto eu venho tentando dar esse destaque à nossa sobrancelha. Eu acho que já deu para vocês perceberem mais ou menos como é essa questão da sobrancelha. Então eu vou falar um pouquinho do que eu fiz antes. Eu não sei se vocês perceberam exatamente, mas antes de colorir a sobrancelha, eu colori ao redor dela e dei uma pequena camada de rosa sobre a área que ia ficar a sobrancelha. Para que eu fiz isso? Nunca a gente consegue fazer a sobrancelha, a gente nem vai fazer, na verdade, porque isso tira o realismo, a sobrancelha chapada em um desenho realista, tá? Então, geralmente, sempre fica alguma parte um pouquinho falhada, às vezes isso é característica do personagem, e que nessa parte falhada fica à mostra a pele dele. Então, é exatamente para isso que a gente colore tanto a parte ao redor, porque a gente vai fazer os fiozinhos e depois a gente não quer vir com o lápis, passando o lápis por cima dos fios, porque a gente vai desfazer o que a gente tentou construir, como também ficam essas pequenas falhas. Então é interessante que vocês façam a base da pele, pelo menos, para que visualize que ali tem um pouquinho de pele, tá? Que não ficou a sobrancelha desgarrada do desenho, ficou separada.
Então aqui eu já venho sombreando com o lápis marrom escuro, eu tô dando um pouco mais de escurecida naquela parte em que eu disse pra vocês em que a Gal ela frisa um pouco mais os olhos, próximo à sobrancelha, já que eu já fiz a sobrancelha, eu sei até onde ela vai, então eu já posso delimitar melhor essa região. Cuidado na coloração próxima à sobrancelha, tá? Não vão passar o lápis por cima dos fios para que vocês não arrastem o pigmento deles, tá bom? Porque senão vocês vão acabar desfazendo o design da sobrancelha do personagem. Então, cuidado com as sombras também, para que vocês não deixem as sombras tão incidentes, as sombras tão escuras próximas. Em algumas regiões, como nessa parte do meio, essa parte entre os olhos, é realmente um pouco mais escura e é quase da cor das sobrancelhas, mas não é exatamente da cor, então tome um pouquinho de cuidado quanto a isto. Percebam que várias vezes eu estou vindo com o lápis sépia e eu estou retocando onde eu acho necessário dar um pouco mais de profundidade às minhas sombras. Então, conforme vocês forem achando necessário, vão retocando o desenho de vocês, até onde vocês perceberem que dá para fazer camada de cor, tá? Então não vão tentar retocar quando vocês perceberem que o lápis já está muito chapado e acabar danificando a folha de vocês, ou o desenho. Por fim, eu estou vindo aqui com um lápis rosa claro, como nós fizemos anteriormente, é por isso que eu acelerei essa parte, porque vocês já viram esse processo de pele. E eu estou fazendo o mesmo processo, né, dando uma colorida nas partes mais claras, mas também fazendo aí esta passagem das sombras para a pele base de uma maneira mais sutil, de uma maneira mais homogênea. Aproveitando aqui o final desse tutorial, eu gostaria de responder algo que um de vocês falou aí nos comentários e eu respondi ele, mas acho legal falar isso para vocês também. O motivo pelo qual eu não gravo mais próximo, né? Eu sei que esse tutorial seria interessante gravar de forma mais próxima, mas infelizmente, como eu gravo com o meu celular, ele não foca muito bem. Eu acho que vocês perceberam que durante todo o tutorial tem hora que ele foca, tem hora que ele desfoca. E isso, quanto mais próximo do desenho ele tá, pior fica. Então eu já tentei gravar um pouco mais próximo e ficou desfocado o desenho quase todo. É por isso que o tutorial eu não posso fazer mais próximo do que isso, né? A essa distância já não fica tão bom porque ele fica desfocando toda hora, mas é o melhor que a gente pode fazer. Por fim, enquanto eu estava aqui relatando, né, dando os meus motivos, eu estava utilizando aí o lápis areia, e com o lápis areia a gente veio finalizar exatamente a pele da nossa personagem, a gente veio mesclar e tirar um pouquinho aquela característica mais rosada do lápis rosa claro. Então eu espero que vocês tenham gostado desse tutorial. Se vocês gostaram, por favor, eu peço realmente que vocês compartilhem esse vídeo, deixem o like de vocês para ajudar na divulgação do canal mesmo. Esse tipo de vídeo é complicado demais para fazer. Só Deus sabe como é que eu tô aqui, porque eu não tô respirando direito, eu tô tendo que dar pausas direto nessa narração para conseguir narrar. Mas eu fiz esse esforço, então eu gostaria de pedir essa ajuda de vocês e deixo o feedback de vocês aqui nos comentários o que vocês acharam, o que vocês acham que pode melhorar e etc. Obrigada por todo mundo que assistiu até aqui, até o próximo vídeo e tchau!